Bom, então vamos falar um pouco sobre existencialismo e especificadamente sobre Kierkegaard e sobre Sartre. Existencialismo é uma linha filosófica que trata da análise e se centra na existência, na forma como o ser humano passa, transita e caminha no decurso da existência. E trata não da existência em si, fora do ser humano, mas do ser humano passando pela existência. Ou seja, trata das angústias, do desespero, da forma com que o ser humano lida com o emaranhado de possibilidades que o circunda, da forma com que ele escolhe, da forma com que ele, em sendo livre, age, e trata também da ontologia individual, da essência, se há ou não substância no ser humano essencial, primordial, ou se ele cria uma existência, se ele na existência cria uma essência. São os problemas do existencialismo. A começo de conversa, o existencialismo, como todo ismo, de certa forma reduz o ser humano, de modo que a análise do caminho individual do ser humano, passando pela trilha da existência, já fazendo apenas o crivo, olhando apenas para o indivíduo em si, já se delimita algo que impede analisar o todo das relações de causa e efeito do indivíduo. De modo que não se deve analisar apenas o indivíduo passando pela existência, mas também a existência que passa pelo indivíduo, ou seja, não só o interior, o indivíduo contingenciado, mas também aquilo que é exterior pelo qual esse indivíduo passa. Então, acaba que o existencialismo, como todo ismo, fecha uma linha de raciocínio que às vezes impede de analisar um macro, um espectro maior. Às vezes impede de fazer uma análise um pouco mais profunda. Mas dentro dos expoentes, dentro dos pensadores existencialistas, tem um que eu admiro, respeito e que acho que a sua filosofia, o seu modo de pensar é bastante coerente e que há coisas que devem ser descartadas e outras que devem ser tomadas para a existência e para a reflexão. É o Kierkegaard, que foi, podemos dizer assim, o primeiro, ali no século XVIII, a falar sobre essa contingente, sobre o indivíduo no meio dessa bagunça toda, desse caos universal, desse emaranhado social, desse emaranhado econômico que havia sido tomado como espírito absoluto. Kierkegaard vem e diz que há um indivíduo com angústia, com desespero. Ele diz que o indivíduo não é fruto de um todo, mas sim que há nele decisão individual, singularidade, capacidade de, em vendo as possibilidades, decidir uma. Mas o que é interessante é que o existencialismo e as ideias, os pensamentos do Kierkegaard, eles são frutos claros
de um pensamento individual dele, frutos de sua reflexão, mas também de uma tentativa mais do que profética e mais do que incisiva de contradizer, de ser antagônico à ideia do Hegel. Porque o Hegel, que foi um pensador alemão, tinha, de certa forma, propagado seu pensamento na academia e se tornado quase unânime na academia da Europa. E o pensamento dele é que havia um espírito absoluto e no qual todo mundo era fruto, a respeito do qual todas as ações humanas, todos os pensamentos, todas as falas faziam parte desse espírito absoluto, ou seja, uma humanidade única, que eu sou o todo da humanidade e a humanidade é eu. Que todo aquilo que eu porto como humano, portam todos os outros como humano, e as relações de causa e efeito é que farão um pensamento individual, um antagônico, e assim se tornarão futuramente, numa conta matemática quase, um outro pensamento. A ideia hegeliana era que havia uma dialética universal, um espírito absoluto. Assim como nós, na nossa forma de raciocínio e de pensamento, temos uma dialética, que é a hipótese, a tese, a antítese e a síntese, ou seja, que nós lançamos uma hipótese no nosso pensamento, depois uma tese a respeito, depois há uma contrariedade, uma antítese, e partindo daí nós criamos uma síntese, e assim sucessivamente. Ele tomou esse conceito para si e jogou no todo universal, dizendo que a sociedade humana, dizendo que o todo, o espectro máximo da humanidade era feito assim. Ou seja, que havia uma grande linha de pensamento que influía sobre uma massa de pessoas e era uma hipótese. Depois se tornava uma tese na grande massa. E dessa tese surgiu uma antítese de uma outra massa de pessoas. E depois tornaria-se uma síntese que mais à frente seria quebrada por uma outra hipótese contrária. E assim, tomando o ângulo de visão do ser humano deste modo, poderíamos dizer que eu, que você, que todos nós somos frutos de uma dialética que vem se estendendo ao longo do decurso da história. Portanto, nós não seríamos mais do que ideais e uma reverberação de um áudio, de uma voz que surgiu lá no passado. E que assim o todo da história se completaria numa circularidade ideal e dialética sempre. E que tudo acabaria por se repetir e se tornar sempre um loop temporal, histórico, não havendo nisso tudo indivíduo. E foi uma ideia que posteriormente acabou sendo tomada pelos comunistas, que, tentando fazer uma certa igualdade até no que diz respeito à economia, diz respeito à sociedade, dizer que nós somos só frutos sociais, frutos econômicos e até frutos psicológicos, e que não há uma decisão individual que possa quebrar isso. Então a ideia kierkegaardiana é justamente oposta a isso. Para Kierkegaard, o
indivíduo não é fruto de uma dialética universal, de um estender-se na história de ideais contraditórios que se tornam posteriormente uma síntese. Para Kierkegaard, o indivíduo é alguém que possui uma essência específica e uma singularidade. E em possuindo uma singularidade, ele decide sobre o todo que o circunda, podendo assim ser unicamente diferente e singular de todos os outros. Mesmo havendo massas que sim são manipuladas e que acabam sendo realmente frutos de ideais, há também indivíduos que decidem fugir dessas massas manipuladas e tomar uma decisão diferente. De modo que essas massas, que são manipuladas e que são sim frutos de uma dialética de pensamento, não são indivíduos, porque se fossem indivíduos não seriam frutos de uma dialética. De modo que o indivíduo em si é a quebra desse ser absoluto, dessa dialética absoluta, desse ser humano absoluto que vai se passando ao longo do tempo. É o indivíduo, é a singularidade, é o que contingencia o homem a tomar suas próprias decisões e escolher o seu próprio caminho. Agora, esse é o existencialismo bom, existencialismo produtivo, que mais à frente eu aprofundarei um pouco falando sobre os 3 conceitos, os 3 estágios que Kierkegaard adota na sua filosofia e fala que são os estágios da existência humana enquanto cada um de nós sendo indivíduos e singulares. Agora, posteriormente a Kierkegaard, quando o existencialismo foi perdendo força, foi perdendo substancialidade, foi perdendo seus fundamentos, na essência, nós temos o existencialismo sartreano, que é um existencialismo totalmente cheio de buracos, cheio de abismos, de incompreensões e cheio de furos no próprio sistema ideológico, no próprio sistema filosófico. E eu quero falar primeiro dele para depois falar do bom existencialismo de Kierkegaard. O existencialismo sartreano diz que a existência precede a essência. Essa é a base do existencialismo de Jean-Paul Sartre, que foi um filósofo nascido na França em 1905, viveu até 1980, e ele também perdeu o pai aos 2 anos de idade, e foi um sujeito totalmente engajado na política, especificamente na esquerda. Foi declaradamente ao fim da vida a favor do comunismo e que incorporou elementos hegelianos na própria filosofia dele. Então, o que ele dizia realmente? Ele dizendo que a existência precede a essência, ele queria dizer que o ser humano não nasce ou não vem a ser já com uma essência ou com algo que o fundamenta substancialmente como indivíduo. Ele diz que o ser humano cria a sua própria essência. Ele diz que o ser humano, nascendo, é uma coisa em si mesma
e depois ele cria algo para si. Mas vamos falar um pouco sobre isso e as contradições que essas afirmações dele demonstram. Bom, ele diz que todo objeto, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que se apresenta é algo em si e que não é nada além daquilo que é. Portanto, não possui uma essência específica. Portanto, não possui uma substância essencial, que se possuísse seria algo ontológico que estaria ligado a uma outra essência, e na sua finalidade estaria ligado a um criador. Porque algo que cria uma essência, que nasce com a essência, só pode ter essência se for a essência do próprio Criador. Ou seja, um sujeito que cria uma caneta, ele cria uma caneta a partir da sua própria vontade essencial, da sua própria imaginação. E essa caneta, em sendo criada, é um elemento da própria imaginação do sujeito que criou primordialmente. É um fruto partido na sua no seu primeiro entendimento, na sua primeira substância da essência daquele que criou. Mas Sartre diz que não, que as coisas são coisas em si mesmas. E aí vem a contradição. Posteriormente, ele diz que o ser humano, diferentemente das coisas, ele continua sendo em si mesmo, todavia ele é para si, que é o segundo conceito dele. Ele diz que o ser humano, sendo para si, ele torna a sua essência, ele faz a sua essência. Sendo em si, ele faz uma essência para si. Agora, a pergunta complexa que se faz e que torna a teoria dele um grande vácuo é: se nós a priori somos em nós mesmos ou em si mesmos e a posteriori fazemos o para si, segundo aquilo que vivemos, o que garante que os outros objetos não fazem o mesmo? Porque se eu sou em mim e apenas em mim, não podendo fugir de ser em mim, e depois, posteriormente, através da minha vivência no tempo, eu faço um para mim, tornando-me alguém que tem substância essencial, que é criada por mim, por que eu, sendo objeto, posso fazer isso e os outros objetos não podem fazer isso? É uma contradição absoluta. Portanto, o fim seria que um pato poderia, ao longo da história, através daquilo que viveu, criar uma própria essência. Isso é impossível, é contraditório, é um buraco infinito dentro da filosofia dele. E a outra coisa é você sendo em si, criando um sentido para a sua vida, não está contra si próprio? Quer dizer, como que alguém que é em si pode criar algo para si? Se eu estou em mim, como eu posso criar algo
para mim se eu já sou em mim mesmo. Se aquilo que eu já sou em mim mesmo já não me define como alguém que é em si e não pode fugir de si mesmo. Se eu crio uma essência e a minha essência era em mim mesmo e agora ela é para mim mesmo, então eu possuo duas essências. Isso é uma contradição absoluta da filosofia sartreriana, que, na verdade, pessoal, toda essa bagunça da filosofia dele só representa o tempo e a ideologia que ele vivia. Porque no comunismo, se eu devo aceitar que todo mundo é igual e não possui substância nenhuma, que nós somos energias vazando de um lugar para o outro e não temos singularidade individual, eu tenho que assumir toda forma de absurdos, assim como o Kierkegaard teve que assumir, aliás, como Sartre teve que assumir, e que infelizmente é um grande paradoxo. E ele diz também que o homem é responsável pelo presente e futuro, passado e de toda a humanidade. E ao mesmo tempo que ele diz que o homem está condenado a ser livre. E o que é uma bagunça muito grande, porque como eu, sendo livre, posso ser responsável pelo todo da humanidade? Como que o homem está condenado a ser livre? O que na cabeça do Sartre era liberdade? E por que ele, sendo livre, chamava isso de condenação? O que ele em si, olhando para si mesmo, não aceitava para dizer que ele não era nada em si mesmo? E dizer que ele poderia ser qualquer outra coisa? E que o homem cria uma essência para si mesma, quando ele diz isso, ele não aceita a própria essência individual. Talvez poderia representar até um problema psicológico do Sartre aí. Ele que viveu a vida inteira sem pai, muitas vezes o pai na nossa psique representa essa essência, algo que nós estamos ligados, de onde nós viemos, de modo que muita gente, quando fala de Deus, fala do Pai, e Deus é a essência máxima do homem, Deus é aquilo que o homem possui a máxima natureza enquanto indivíduo, e na sua máxima individualidade é como Deus. Assim como Nietzsche, que Sartre pode ter feito isso, abdicado da essência na sua própria filosofia e dito que a existência precede a essência, justamente por um trauma pessoal de não ter vivido com o pai. Por que não dizer isso? Por que não dizer que toda a filosofia dele também não é um certo lamento? Portanto, esse é o existencialismo maluco do Sartre. O existencialismo incompreensível. Agora, vamos ser o máximo benévolos com essa bagunça toda e vamos tentar extrair algo positivo dessa ideia do Sartre, que para mim é o existencialismo mau, o existencialismo que torna o ser humano doido, o existencialismo que quem lê não entende, não consegue conceber, porque o problema ontológico não é resolvido na filosofia dele. Ele abdica da ontologia e tenta criar uma nova ontologia. Quer dizer, é um ser que não possui essência, mas que cria essência. Como aquilo que não possui essência pode criar essência? Se a essência é uma própria natureza da criação, se eu crio, eu tenho essência.
Ou seja, é uma confusão total. Mas dentro disso tudo, a única coisa que podemos tirar de produtivo é que o homem, que Sartre diz, o homem pode ser responsável pelo seu futuro, no sentido de que não há um fatalismo, no sentido de que não é porque você nasceu em determinada condição econômica X ou Y, não é porque você nasceu com a família X ou Y, a genealogia tal, a ambiência que você nasceu é uma desgraça, que você será isso. Não existe um fatalismo. Existe uma possibilidade de, em sendo indivíduos, reverter tudo isso. Essa é a única coisa boa que dá para extrair da filosofia do Sartre. Porque a filosofia dele é tão torta quanto o olho dele. Vesgo total. Mas que fica aí, né? Para os tratados de filosofia. É importante estudar também os livros dele, o Ser e o Nada, o Existencialismo é o Humanismo, que foi depois uma tentativa de justificar a filosofia dele, que era prejudicial à mente da pessoa. E mais do que tudo, se nós somos nada, do nada ao lugar algum, ou do lugar algum ao nada, criando nós a essência que quisermos, por que ele, Sartre, esteve engajado em tantas causas políticas para tentar, segundo ele, fazer uma revolução ou de alguma forma ajudar a humanidade? Por que está engajado em causas? Por que ter ideias para ajudar a humanidade? Por que viver? Se nós não possuímos essência nenhuma, ou se o ápice de que a existência precede a essência, significará que nós somos do máximo, como ele diz no livro dele, Náusea, massas. Nós somos no máximo matérias, átomos que estão por aí vagueando. De modo que isso não passa de um esteticismo, de uma forma estética, preta e branca, da filosofia. Eu não vejo a ideia do Sartre como uma filosofia, precisamente um sistema filosófico. Eu vejo as ideias, os escritos do Sartre como um esteticismo poético. Ele era mais um esteta do que um filósofo ou alguém que queria apresentar um sistema filosófico e político. Politicamente, todo mundo sabe que ele era comunista e tal, e foi engajado nisso. Agora, filosoficamente, não. A filosofia dele nem circularidade tem, não tem, é inconclusa, falta vários pontos de vista. Então, ele era um esteta, assim como Nietzsche, em alguns aspectos, era muito mais um poeta, um bom escritor, alguém que representava as impressões do momento a partir de um ângulo estético de visão. Muito mais isso era Sartre do que um filósofo em si. Agora, eu, nessa segunda parte desse áudio, quero falar sobre aquilo que eu havia iniciado, do bom existencialismo, o existencialismo de Kierkegaard, que foi o primeiro a falar. Como eu disse, a ideia do existencialismo acabou sendo deturpada ao longo do tempo. Kierkegaard fez uma reflexão profunda, mas depois veio Heidegger, Sartre, e hoje em dia a pessoa o sujeito quando diz que é um existencialista, ele quer dizer que é alguém que chora, que fica no canto deprimido e é um emo, na verdade. Hoje o existencialismo está tão deturpado que se tornou uma palavra com quase o mesmo emprego semântico que emo. Ou seja, um sujeito que fica lamentando a vida de uma forma estética, falando que a vida é preta e branca, mas continua vivo. Um sujeito que diz que a existência não vale a pena ser vivida, mas continua mergulhado na existência. Ou seja,
é uma espécie de uma viadagem estética. Então, eu acho que o único existencialismo, para não ser generalista, o único ou um dos únicos existencialistas que acho interessante é Kierkegaard. E eu falarei sobre ele agora. Bom, Kierkegaard foi um sujeito bastante recluso, alguém que não era muito de aparecer, estar presente, alguém bastante secreto, assim, por assim dizer. Era bastante intelectual, foi formado em latim, estudou filosofia, estudou a teoria de Hegel, como eu disse no início desse áudio. Era um sujeito ali do século XVIII, cuja biografia não apresenta muitas coisas a não ser um noivado que ele iniciou e que depois terminou, e apresenta apenas um sujeito que tem pseudônimos variados e escreve as suas coisas a partir desses pseudônimos. Alguns diriam que era para tirar responsabilidade, outros diriam que era para ver pontos de vista, e outros diriam que é apenas um estilo literário, como era comum, e sempre foi adotar pseudônimos para representar um estilo literário. Mas acima de tudo foi alguém extremamente sincero, honesto, alguém que foi contingente, que foi um sujeito bastante simples, não quis fazer um sistema grandiloquente, uma coisa que abarcasse o todo do universo. Não era alguém extremamente ambicioso que queria dominar o mundo, assim como Hegel parecia ser, Karl Marx foi, todos esses filósofos absolutistas, mas alguém que vem trazer questionamentos e alguns pitacos, alguns adendos, alguns certos conhecimentos para olhar a existência de um outro ponto de vista. A ideia de Kierkegaard era a respeito de 3 estágios, dos quais ele falou em toda a sua filosofia. Kierkegaard vai falar muito sobre Adão, fala sobre Abraão, ele fala sobre vários pontos de vista da angústia, do desespero, sobre as possibilidades que a existência nos propõe, mas digamos que o ápice da sua filosofia, digamos que aquilo que melhor representa é aquilo que ele diz a respeito dos 3 estágios da existência. E esses 3 estágios representam um bom existencialismo, algo a ser refletido, algo a ser pensado na nossa existência. O primeiro estágio que Kierkegaard falava é o estágio estético, que o homem olhava as coisas a partir do crivo e da percepção apenas do prazer, que era a busca incessante pelo prazer, pela sensualidade, de certa forma, fazer com que tudo aquilo que instintualmente vinha através da minha animalidade ser realizado. E esse estágio fazia ou faz com que o homem entre em profundo desespero, porque estando no ápice do emaranhado de possibilidades, ele se angustia e se angustiando, ele entra em desespero. Ou seja,
O sujeito pode estar sentado no computador falando na China, assim como ele pode estar na África, na Irlanda, no Brasil. Eu posso estar de camisa branca, assim como eu posso estar de camisa amarela, verde, azul. Eu posso ter 1,80 m, assim como eu posso ter 1,50 m, 1,60 m, 2 metros. Esse emaranhado de possibilidades de prazer, essa infinitude da possibilidade, faz com que o sujeito entre na angústia e, através da angústia, o desespero, justamente por esse estágio estético, que é a vontade da realização do prazer constante, sem pensar em nada a não ser nessa animalidade, acabar com essas possibilidades de prazer, em querer ser o possível realizado a todo tempo. Se é possível que isso haja, eu quero que isso se realize. Se é possível que isso aconteça, eu quero que isso se realize. E através do desespero que o sujeito encara quando está no estágio estético, ele tem uma possibilidade de, vendo tudo isso, passar para um outro estágio, que é o estágio ético, que é na medida que eu vejo todas essas possibilidades à minha frente, eu escolho aquelas segundo as quais eu, dentro de um parâmetro, serão as melhores. Ou seja, o marido que é fiel, mesmo vendo aquele tanto de mulheres, mulher de tudo quanto é jeito, morena, loira, dando moral, fazendo todo tipo de coisa para querer ficar com ele, ele, segundo aquilo que ele falou, a palavra que ele falou, ele vai abraçar apenas uma possibilidade. Segundo aquilo que foi prometido, cumprido, contratuado, escrito, ele vai abraçar só uma possibilidade. Segundo aquilo que foi escrito, ele não passará das linhas. Esse é o estágio ético, ou seja, o teto, ou seja, o ethos. Desse teto, dessa dimensão eu não passo. Ainda que haja infinitudes acima desse teto, desse telhado, dessa ética, eu não passarei dele. É até aqui que eu vou. E é quando o sujeito encara no estágio estético esse emaranhado de possibilidades, ele tem a chance de dar um salto no escuro e escolher pelo estágio ético, pelo qual a maioria das pessoas vivem. O primeiro, o estágio estético. E quebra todo tipo de ética, e quebra todo tipo de contrato, e quebra todo tipo de legislação, e quebra todo tipo de promessas. Eu acho que esse estágio estético tinha que se chamar estágio político brasileiro. Porque a maioria dos políticos vive assim, o sujeito prometeu que vai ganhar tanto por mês, prometeu que vai ganhar somente isso, que vai fazer o bem pela população. A primeira oportunidade que o sujeito tem de ganhar mais roubando, ele quebra e vai apenas pelo prazer, apenas para realizar o possível. Ele pensa, se é possível que eu esconda 20 milhões num paraíso fiscal e depois ninguém descubra, eu farei. Agora, se um político verdadeiro vivesse no estágio estético, ele falaria, é possível, mas meu teto vai até aqui. Eu não irei nesse infinito de universo, universal de possibilidades, e dentro delas as boas e as ruins. O estágio estético também, o estágio ético, que é o segundo, ele também
prima não só em não fazer as coisas ruins, como não fazer coisas que podem ser boas. Por exemplo, eu decidi que eu vou ficar aqui e fazer o bem para essa cidade X. Mas me vem um sujeito, depois que eu fiz essa promessa, e me fala: venha para esse país muito maior e serás bem-sucedido, ganharás melhor, terás todas as regalias. Isso é produtivo, isso é bom. E me fala: venha para cá. Só que eu já fiz a promessa aqui. E esse povo já confia em mim. É menor, eu ganho menos. E eu, eticamente, o estágio ético, eu decido que o meu teto vai até onde a minha palavra foi dita. E eu cumprirei. É o sim, sim, não, não. Pronto, eu vou até aqui. E digo não a maior coisa que me foi oferecida, mesmo que ela seja boa. Então o estágio ético decide não fazer aquilo que é mal maior do que foi me dito, e aquilo que é bem maior do que aquilo que eu prometi. Esse é o estágio ético. Agora, o estágio ético, ele também faz com que o sujeito, o indivíduo, entre na angústia e no desespero. Porque existem éticas que são relativizadas dentro daquele estágio mais individual, ou seja, intuitivo, espiritual, essencial do homem. A ética é relativa até o máximo da individualidade humana. E aí ele vem com uma provocação profunda, que é Abraão. Abraão foi alguém que quebrou o estágio ético pelo estágio que ele chama que é o último religioso, é o terceiro estágio estético, ético e religioso. Mas aqui eu chamarei de espiritual, porque faz muito mais sentido. Porque para Kierkegaard o indivíduo tem essência, possui essência, e essa é espiritual. E essa essência fará com que seja o último estágio da individualidade do homem dentro da existência. De modo que Abraão foi o sujeito que fez isso. Porque eticamente, moralmente e até esteticamente, porque ele não tinha essa vontade, ele poderia ter deixado de sacrificar o próprio filho. Mas ele decidiu, por um parâmetro individual, a obedecer à voz da sua própria individuação, da sua própria consciência em si e de si para si mesmo em Deus, de que aquilo era o bem, mesmo que contrariasse a ética e a estética e a moral vigente. E ele decidiu ir e realizar aquilo que a consciência mais profunda individual dele mandou. De modo que há um estágio no ser humano, que aí é Kierkegaard chega, e para mim é o existencialismo mais produtivo, é o existencialismo que faz com que a gente tenha uma atitude boa para a vida, uma atitude livre, uma atitude honesta para a vida, é esse, que há um estágio no ser humano chamado fé, que é quando a ética é relativizada, pode se tornar secundária, que é quando os prazeres da vida, que é quando essa vontade, essa volúpia de querer o tempo inteiro agradar-se, fazer o bem para si próprio, enquanto a sua instintualidade animal, que é quando todos esses parâmetros sociais, econômicos, filosóficos, sistemáticos são relativizados.
porque o sujeito fala, eu sou o indivíduo e em sendo indivíduo há uma voz que me fala na minha singularidade, que me fala na minha contingencialidade máxima enquanto indivíduo. E essa voz da minha consciência é a voz de Deus que só pode ser ouvida por meio da fé. E é aí que o homem se torna o mais livre possível. A liberdade está aí, no momento em que desagarrando-se, desamarrando-se, deixando de lado tudo aquilo que faz com que o sujeito seja segurado, ele se solta no abismo, no escuro, pela fé, e pela fé ele anda e aparecem-se os degraus. Essa é a liberdade máxima do sujeito, é a fé. A fé, por exemplo, de Abraão, que ouvindo uma voz na sua consciência, na sua individualidade máxima, voz dita apenas para ele, sabendo que era uma voz daquele do qual a sua essência fazia parte e a finalidade da sua essência era ser como esse, ele decidiu caminhar. Esse é o existencialismo produtivo. É aquele que pela fé caminha mesmo que os sentimentos não se mostrem favoráveis ao caminho, mesmo que a ética não se mostre favorável ao caminho, mas que se norteia pela fé, na certeza de que, sendo indivíduo, sabe o caminho individual e a vocação essencial para que foi escolhido para caminhar. E dentro da existência, faz os seus parâmetros, escolhe segundo não a ética, mas escolhe segundo a sua própria individualidade, a sua consciência enquanto indivíduo em Deus, enquanto indivíduo espiritual pela fé. De modo que a fé é a certeza de retorno a si mesmo. É a certeza de que eu, na minha existência, passando por todos os processos, estou a caminho de retornar para mim mesmo, e eu sou alguém que sempre foi eternamente ligado a Deus, e retornando a mim mesmo, não só na circularidade da existência, mas na finalidade, eu retorno a Deus, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. De modo que esse é o estágio mais profundo do existencialismo para mim, o mais honesto, o mais produtivo. É o estágio da fé, do entendimento da fé e dessa desamarração de tudo. Tudo quanto prende o sujeito, todas as crenças, todas as materialidades, tudo aquilo que é palpável para que ele possa caminhar. Porque veja, eu não caminho individualmente e não caminho enquanto sujeito singular, enquanto tudo o que me leva pelo caminho é exterior a mim. Ou seja, o sujeito que caminha apenas pelos prazeres, ele caminha apenas por uma parte totalmente enganosa. Porque nós somos corporalmente, sensorialmente, nós somos sujeitos que estamos captando tudo o que nos circunda, e isso que nos circunda é caótico. Isso que é exterior a nós, que nós captamos, é caótico. De modo que esses dados armazenados exteriormente por nós, eles podem ser enganosos, porque o exterior captado por nós através desses dados e se tornam dados para nós,
não representam na totalidade a realidade. De modo que a vivência pela nossa alma e pelos sentimentos pode ser enganosa. Ou seja, eu posso achar que por estar sentindo-me bem num lugar, esse lugar é o certo. Mas se eu olhar para além dos sentimentos do momento, dos prazeres do momento, eu verei que aquele lugar, mesmo que esteja me dando prazer, fará não só mal a mim, como aos meus próximos e a todos que forem lá. Porque o prazer não representa em si o bem para o ser humano. O prazer é enganoso. E o prazer é sentimental. Se nós vivermos pelo caminho da ética, há coisas boas, interessantes, mas há coisas que realmente podemos questionar e falar, não, até aí a ética vai. Mas isso, se eu cumprir esse parâmetro ético, ele não fará bem à minha vocação essencial. Exemplo, talvez o meu teto seja esse como o de Abraão, não necessariamente ser um filho, mas poderíamos dizer assim, não, aqui isso eu não toco, isso de alguma forma não pode ser tocado de maneira nenhuma. É até aqui que eu vou, é até esse teto específico que eu vou. Mas se sua vocação essencial, individual, estiver o tempo inteiro, não pelo prazer, não pelo sentimento, mas pela essência, pelo aquilo que se sabe, o tempo inteiro dizendo e latejando na sua mente que isso não é o certo enquanto indivíduo, esse caminho que você trilha eticamente, ele pode estar de alguma forma te fazendo ainda não ser livre em totalidade. Mesmo que a ética coloque bons telhados, bons tetos, bons ethos, ela pode em algum momento limitar esse indivíduo que pode ultrapassar esses tetos e ver um universo muito maior e muito mais produtivo. De modo que a ética é uma delimitação, não só uma delimitação, mas algo que coloque uma certa barreira para que o sujeito haja e viva. Nesse sentido, sim. Então, o sujeito vai ser livre em totalidade, vai poder olhar as coisas em totalidade, vai poder agir em totalidade, livremente, vai poder caminhar em totalidade livremente, vai poder ser de maneira livre e como é, assim como foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus, no momento em que, passando esses estágios, caminhar apenas pela fé enquanto indivíduo. Ou seja, eu solto, deixo de lado essas coisas de querer apenas viver pelo sentimento, pelos prazeres. Eu deixo de lado os parâmetros apenas e pura e simplesmente éticos, morais, vigentes, e olho
única e exclusivamente o meu horizonte como indivíduo. E aí sim eu começo a agir e começo a caminhar como ser pensante, como singular indivíduo e decido sobre aquilo que me circunda. Agora vejamos o que Kierkegaard disse. A priori, isso pode parecer que seja algo totalmente individualista, não é individualista. Kierkegaard não cria o individualismo no existencialismo. Esse entendimento não é para fechar e colocar um sujeito recluso num quarto ou num ambiente e falar: agora pronto, eu sou indivíduo livre e não falo com mais ninguém. Agora eu consegui o ápice da minha individualidade. De modo nenhum. A ideia de Kierkegaard é a mesma do Evangelho. É a seguinte: que quanto mais eu sou indivíduo, quanto mais eu sei pela fé que o meu caminho é individual e eu decido assim e ajo de maneira singular, quanto mais eu me desamarro de tudo e vivo apenas e pura e simplesmente pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se vê, quanto mais eu caminho no escuro, vou dando salto no escuro e aparecendo os degraus, mais sendo o indivíduo, mais eu ajo pelo próximo. Esse é o entendimento máximo do existencialismo de Kierkegaard, dos estágios e também do Evangelho, porque Kierkegaard era cristão. Não um cristão religioso, mas um cristão consciente e bastante pensante a respeito daquilo que o Evangelho falou. Ou seja, então, o ápice desse entendimento é aquele mesmo de Cristo. Ora, se eu sou e sendo, eu sou como Deus, a imagem e a semelhança de Deus, e Deus esteve em Cristo, e Cristo é a representação total de Deus, então, assim como Ele, eu, no máximo da minha individualidade, farei. Então, o que acontecerá? Acontecerá aquilo que é dito em Filipenses, que Deus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem e serviu a todos, perdoou a todos, amou a todos, sacrificou-se por todos, morreu por todos, e isso representou a sublimidade da individualidade de Deus, do indivíduo de Deus. E assim somos nós. Quanto mais conscientes da nossa individualidade, quanto mais conscientes da nossa singularidade, mais humildade, mais servidão ao próximo, mais entrega ao próximo. Quanto mais sei que sou e sendo me torno parecido com Cristo, mais eu me nego a mim mesmo, porque para ser é necessário negar certos prazeres, em prol de uma ação espiritual e na alma para o próximo. De modo que o espírito individual e singular do homem não o torna sem sentimento e sem alma. Torna a alma e os sentimentos primados à ação ao próximo, à ação
como Cristo, a ação de amor, porque o amor é fruto da fé, fruto daquilo que mesmo não sentindo eu quero fazer, da ação decidida, da decisão pela fé, pelo próximo. Essa é a compreensão máxima, o existencialismo produtivo, o existencialismo, no meu ponto de vista, que pode trazer alguma saúde mental, alguma saúde para a existência, alguma saúde nas compreensões humanas,